Bem, pessoal, como vocês sabem, essa semana vocês terão o simulado da SpaceX, né? E vai incluir a redação, então eu quero dar aqui uns bizus da redação, incluindo um resumo de uma colega minha, tá? E aí a gente vai lendo aqui as coisas, os pontos que ela colocou e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Bem, ponto 1, ela diz: a prova de redação da SpaceX, leia com atenção ao conteúdo de redação que a banca examinadora divulga para os estudos antecedentes. Na dissertação, né, o tema é a colocação do título. Vocês têm que centralizar esse título na página, tá? Não pode deixar ele mais para o lado esquerdo nem mais para o lado direito, não. De preferência, ele não pode, de preferência não, em hipótese nenhuma ele deve ter verbos, tá? O título tem que ser curtinho, centralizado. A correta interpretação do tema central. Vocês têm que ter muito cuidado, que às vezes eles dão até eles dão textos e dentro do texto vai sugestão do tema. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes o tema você entende de uma maneira errada e você vai destruir quando você coloca seu título lá, né? Que não tem nada a ver com aquele tema. Capacidade de reflexão é justamente você pensar antes, né, de sair escrevendo. Então, para isso precisa de um rascunho. Não tangenciamento, desvio ou fuga parcial do tema. É o que eu acabei de falar. Você, por exemplo, você está falando de violência, né? E você, no lugar de ter ele fala lá de violência, mas dentro do tema ele sugere a violência, né, familiar. E aí, nessa violência familiar, ele começa a falar mais do feminicídio, entendeu? Que a violência familiar é uma violência dentro de casa, né? Porém, ele está destacando ali o feminicídio. Então, você vai, dentro do seu tema, você vai discutir o feminicídio, tá? Que está dentro da família, está, né? Geralmente o marido que espanca a esposa, que mata, né? Que quando a namorada. Então, você não pode fugir desse tema. Aí quando ele fala familiar, de repente você vai falar do, do, do pai, da mãe que bate muito nos filhos. E aí você viu que pelo tema, pelos textos sugestivos dele, não tem nada a ver, né, com o que ele está pedindo na verdade. A linguagem. Adequação vocabular, coerência, coesão textual, clareza, estruturação frasal, períodos gramaticalmente íntegros, impessoais, sem prolixidade, não utilização de pronome de tratamento, você. É importante, não use nunca o você, tá bom? Não utilização do texto apelativo, verbos no imperativo, né? Você não tem que estar dando nada de aconselhamentos, de dando ordens, nada disso. Faça isso, faça aquilo, entendeu? Nada disso. A norma culta da língua, nada de ficar repetindo as palavras, sem marcas de oralidade, né, tá, gírias, hipótese nenhuma, e clichês, né? Que são clichês, são aquelas frases prontas, né? Deus ajuda quem cedo madruga, nada a ver colocar esse tipo de frase, tá? Apresentação, sem rasuras, tá? E nada de passar corretivo, isso a gente vai começar com o simulado, tá? Isso aí já tá valendo pro simulado, não só para a prova da SpaceX, não, do concurso não. A letra padrão da língua, tá? De preferência, use a letra manuscrita, não coloque aquela letra de forma, tá? Marginação. O que é marginação? É a margem, você escrever a letra em cima da linha direitinho, nada de ficar botando a letra fora da linha e quando chegar até o final da margem você, né, encostar de preferência até o final da linha. Isso é a marginação. Cumprimento das normas gramaticais de acordo com a norma culta da língua. Sobre a prova de redação, você deve saber que
Na realização da prova de redação, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Por isso, eu não aceito as dissertações que vocês me mandam a lápis ou digitadas, né? Se a do concurso vai ter que ser caneta azul ou preta, por que você vai me mandar a lápis ou de outra cor ou digitada? Em caso de utilização de caneta de outra cor ou lápis, a redação não será corrigida e será atribuída ao candidato a pontuação 0 nessa prova e o candidato será automaticamente considerado inapto. Isso vai valer também para o nosso simulado. A prova de redação terá apenas caráter eliminatório, não sendo terá apenas caráter eliminatório, não sendo seu grau computado no cálculo da nota final do exame intelectual para a classificação dos candidatos. Na prova de redação, será atribuído o conceito apto a todos os candidatos que obtiverem grau superior a 50.000, tá? Ou 50. E o conceito inapto àqueles que obtiverem grau inferior a 50. Então, vocês prestem bem atenção. Isso está valendo tanto para a prova do concurso quanto para nosso simulado. Somente serão corrigidas as provas de redação dos candidatos que obtiverem nota igual ou superior à nota mediana de cada uma das demais provas. Bem, esse caso aí só vale para o concurso, tá? Para a gente não tá valendo. Então, você tem que se manter acima da mediana das provas objetivas. Mas é bom vocês lerem isso aí, que é para vocês saberem como é que vai ser lá no concurso que vocês fizerem. Por exemplo, se há 50 vagas, então serão corrigidas 150 redações, correspondentes aos alunos classificados com nota superior à mediana em cada uma das provas objetivas. Se você conseguir ficar acima da mediana, mas ficar em 200, na posição 200, não terá sua redação corrigida, por exemplo. Então, estude muito, tá? Para ficar numa posição confortável. Então, gente, já viram aí o que espera vocês no concurso, né? Sobre a correção, você deve saber também que os candidatos inaptos nessa prova serão considerados reprovados no exame intelectual e eliminados do concurso de admissão, mesmo que aprovados em todas as demais provas. Tá? Então, se você lá na prova, né, do concurso, reprovar em redação, você vai estar eliminado. Tá? Além da restrição expressa do item 2, será atribuído grau 0 na prova de redação ao candidato que apresentar o texto com fuga total do tema proposto, né? Você falar de uma coisa que não tem nada a ver, ou misturar os temas, com modalidade textual diferente da proposta, ou seja, em vez de uma dissertação, você escrever uma narrativa, começar a narrar uma história lá da sua rua, ou do seu bairro, ou mesmo do seu estado. Fazer uma carta, um bilhete, não tem nada a ver. Letra ilegível, isto é, não pode ser lido. Uma letra daquelas letras que ninguém entende. Com linguagem ou texto incompreensível, isto é, o vocabulário não pode ser compreendido. Em forma de poema ou outra que não seja prosa. Se você começar a pular a linha, você vai transformar a sua dissertação em poema, tá? Com menos de 17 ou mais de 38 linhas. Mas, falando das linhas, mesmo que seja de 20 a 30, nunca faça só 20 e nunca faça 30. Fique aí no entorno das 24 linhas, que é o ideal, tá? Faça 4 parágrafos de 6 linhas que você vai estar corretíssimo. É a melhor coisa. Sobre a correção, você deve saber também que a redação será corrigida por uma banca de professores selecionada e designada pela SPSEX por motivo de sigilo e segurança. A banca de professores em nenhuma ocasião tomará conhecimento do autor da redação. A folha da redação será identificada pelo número de inscrição e o nome do candidato em campo específico que será destacado antes do envio das redações à banca de professores. Os valores das medianas
a cada uma das provas serão divulgados na data prevista do calendário anual do concurso de admissão. O que isso quis dizer? Que você não deve colocar o seu nome, ele vai entrar na prova, certo? Porém, é destacado, vai ficar fora para que a banca examinadora não identifique o seu nome, que alguém que te conhece, né, que vai fazer a correção, algum professor que você já conheça, nem que seja de outro estado, geralmente do Rio não é um professor daqui que vai corrigir, de outro estado. Porém, você conhece essa pessoa. E aí não pode ter o seu nome na prova. Você não deve assinar. Terminou a prova, assina. Não, o seu nome já vem impresso na prova, mas é destacado. Aí você vai ser identificado por um número apenas. Quando a sua prova for corrigida, esse número vai bater lá e para o sistema entra o seu nome depois da correção feita. Mas o examinador da banca não vai ter o seu nome. Ele não vai saber quem é você, ok? Critérios para a correção da redação. Aí, ó, o tema, né, que vai ser o título que você vai envolver o título e o desenvolvimento, né, do seu texto, que se você falou mesmo do tema certinho, vai valer 30 pontos. A linguagem, se foi dentro da norma culta, né, com tudo certinho, vale 35 pontos. P1, adequação vocabular. É a coerência, a coesão textual, a clareza, estruturação frasal, período gramaticalmente. Em si, tudo, coerência e coesão vão entrar nessa adequação vocabular. A apresentação do texto, que é P2. Não pode, tá, ter rasuras. A letra tem que ser manuscrita. A marginação, né, dentro da margem direitinho. O parágrafo tem que ser respeitado. Todos os parágrafos têm que iniciar na mesma direção e tem que ir até o final da linha. O capricho com a letra, tá? E aí, se você tiver algum erro disso aí, esses erros aí todos, você já perde 3 pontos, tá? Então, cuidado com isso. Observação. A pontuação máxima atribuída em linguagem é de 35 pontos, sendo que cada erro será penalizado em 3 pontos. Olha bem. As penalizações da linguagem serão assinaladas por linha. Cuidado com isso, hein? Gramática é o P3. Fiel cumprimento das regras de acordo com a norma culta. A penalização por erro é de 3 pontos. Observação. A pontuação máxima atribuída para a gramática é de 35 pontos. Cada erro sendo penalizado por 3 pontos. Erros no título serão penalizados na linha 0. As penalizações da gramática serão assinaladas por linha e os erros da gramática que infringirem a mesma regra gramatical em situações idênticas serão penalizados apenas uma vez. Por exemplo, você errou uma palavra e depois errou de novo essa palavra, você só vai contar a perda de 3 pontos, não de 6, tá? Penalização em função da qualidade de linhas. A redação deverá conter entre 25 a 30 linhas, inclusive para não ser penalizada. Então, nesse caso, 25 a 30 linhas. O que acontece? Evita fazer as 25, faz aí umas 27, 28 e procura ir até o final da linha para evitar que eles achem que você não escreveu. Se você for até a metade da linha, não conta, tem que ir passar da metade, tá bom? A redação que apresentar um número de linhas inferior a 17, superior a 38, receberá nota 0, tá? A redação com número de linhas inferior a 25 ou superior a 30 será penalizada conforme a tabela a seguir. Aí tem a tabela, tá? Para vocês verem as penalizações. Então, pessoal, eu dei esse slide para vocês, para que vocês fiquem mais atentos, tá? Com as dissertações de vocês. E procurem utilizar essas normas já agora, a partir do nosso simulado de sábado. Boa aula!